Então, começamos quando o autor, né, o grande Luiz Guilherme, veio falar comigo, poxa, quero fazer um livro contando história de Cabo Frio para minha filha. E a ideia então é tentar contar um pouco para as crianças como que a história de Cabo Frio é muito interessante, como que os professores e os pais podem contar um pouco dessa rica história para os filhos, para os alunos, né? E que é fundamental para se pensar a sociedade, né? E se formar uma nova geração e as gerações futuras que estão vindo por aí. Pensei, poxa, é perfeito. Além do que, né, a gente tem a questão da Liz, nossa grande protagonista no livro, ser a minha aluna também na escola, né? A gente fez um protótipo antes, inclusive com o nosso grande ilustrador, que é parceiro da nossa produção, Yuri Vasconcelos, que por acaso é professor dela também na escola, e meu colega, meu amigo, né? Meu colega de profissão e meu amigo particular. E a gente fez um protótipo para a escola dela, por conta da pandemia, essa questão de aulas online, né? Então casou um pouco dessa minha vontade de enveredar para o lado infantil, para a literatura infantil, e essa necessidade então que a gente tinha de resgatar essa história local, né? E de colocar essas novas informações para a criançada aí se divertir com a história de Cabo Frio, tornando ela um pouco mais acessível, mais atraente. Então primeiro veio um grande encantamento, uma grande alegria, e depois essa questão da pesquisa, né? O autor trouxe bastante iconografia, essa busca mesmo de ser fiel, né, às próprias imagens, né, porque o autor ele descreve na parte literária e a gente tem que complementar isso com a questão visual. E eu quis trazer elementos até que não eram historicamente corretos, né? Tipo, no desenho do samba aqui, eu quis botar um baú do tesouro, ele me corrigiu na hora, falou, não, mas não tem baú do tesouro. Eu falei, mas no imaginário do ilustrador e das crianças tem. Não, mas a gente tem que ser mais fiel, a gente tem que contar realmente a história. E isso é legal, né? Porque a cidade, a região é muito rica em detalhes, em várias coisas, então assim, a gente não precisa nem criar mais coisas. Se a gente pesquisar e souber a infinidade de histórias, de contos, de causas, de detalhes que essa região tem, tem infinitos livros a serem escritos ainda. Então foi muito nessa questão do afinco, do diálogo, de muitos desenhos, o autor muito presente ali, foi bem bacana, foi um desafio bom e que veio mais agora. Eu procurei um pouco resgatar os lugares históricos, algumas passagens históricas que são mais cativantes, não apenas em relação à questão da importância histórica, mas também da relação afetiva que eu tive, não apenas com o lugar, né? A praia, por exemplo, que é o primeiro capítulo, eu sempre levo a minha filha lá, né? A gente se diverte muito, ela adora a praia. Mas o segundo capítulo também, que se passa aqui no Morro da Guia, é um lugar extremamente rico em termos de história para a cidade, mas também um lugar rico de sentimentos, porque a primeira vez que eu trouxe a minha filha aqui, há 2 anos atrás, antes da pandemia, foi bastante interessante, ela se vislumbrou muito, ela adorou o passeio, e isso a gente como pai, né, quem é mãe, né, avô, avó, acaba criando alguns sentimentos nos lugares que perpassam para a questão histórica do espaço em si e tentam sempre resgatar esse sentimento. Então, era uma maneira um pouco de tentar resgatar esse sentimento e ficar para a vida inteira esse sentimento de pai e filho, né? Elas podem ter sido usadas para molar ferramentas, armas e até como calendário. Já o povo de hoje diz que foram feitas mais recentemente, no tempo em que havia escravidão negra no Brasil, quando os senhores, de tanto chicotear seus escravos, acabavam por marcar as pedras. Nossa! É emocionante, né? A gente que gosta de uma memória, a gente que gosta de alguma coisa, a gente quer que essa coisa fique permanente, né? É uma doce ilusão, um gostinho de eternidade que o ser humano tem quando ele reconta essa história, quando ele valoriza aquele pedacinho de terra, quando ele fala daquela coisa, daquela frutinha, daquela memória. Então, falar de Cabo Frio e falar do Brasil e falar desse planeta todo, né, recheado de nuances de cultura, a gente fica sempre falando da gente mesmo. Eu queria deixar registrado aqui os meus parabéns à Editora Sofia, sabe? Eu acho que esse conjunto de obras que estão sendo publicadas, a gente sabe muito bem que a literatura ela não é, digamos assim, a mola mestra do capitalismo, né, no sentido de rendimento. Então a gente sabe que livro, hoje em dia, é quase que essa memória que vai se perdendo. Então a gente tem que lutar contra isso. E a Editora Sofia
publicando isso, né? Indo além do digital, indo além do e-book até, que é super legal, acessível, traz para as pessoas uma facilidade muito grande. Mas eu gosto, eu tenho muitos livros, sou apaixonado por livro, então eu gosto de pegar o livro, eu gosto de dobrar a folha, sentir o cheiro do livro, comprar livro usado. Então a Editora Sofia traz isso, e eu participar dessa história é só alegria, né? Porque cada vez que um autor, uma autora de Cabo Frio lança, eu vou lá e tento adquirir para poder ter na minha coleção, sabe? Para mostrar para as pessoas quando vêm me visitar, ou mostrar para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo que tiver acesso a esses livros depois. Olha, essa é a história da cidade. Você vai poder ter acesso a outras histórias, mas isso aqui, ó, são diversos autores que estão contando pedacinhos dessas histórias. Então eu fico muito feliz de ver isso, e eu quero ver isso na mão das crianças, né? Quero ver na mão das famílias. Quero ficar olhando assim e ver qual vai ser essa reação das pessoas folheando pela primeira vez, recontando essa história, atentando a um detalhe do desenho que às vezes até eu mesmo no decorrer ali da obra passou mais despercebido. Então eu acho que na verdade a obra ela nasce e vai ainda ser muito e muito, muito relida, reaproveitada, redimensionada na mão dessas pessoas que vão ler o livro.